Se você gostou de O Homem de Giz e tá procurando suspense com uma pitada de sobrenatural, fica a dica. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre o que aconteceu com Annie. Esse livro tem a capa toda preta porque ele faz parte do Clube Intrínsecos e ele veio na caixinha 006 e a autora desse livro é a C.J. Tudor e eu arrisco a dizer que ela é o Stephen King do sexo feminino. E uma coisa que eu gosto muito dos livros dela é como as histórias são construídas, como ela desenvolve seus personagens, como a narrativa é construída, e isso é um ponto que me faz amar as suas histórias e eu acho que eu tenho uma autora de suspense aí favorita. O livro já começa com uma cena extremamente brutal. A gente tem uma mãe que tinha depressão, que parou de tomar os remédios, que estava passando por uma separação, é encontrada morta e aparentemente ela matou o seu próprio filho. E é uma cena que eu confesso já deu náusea e talvez seja o anúncio daquilo que a gente vai encontrar nessa história. E ao longo da leitura a gente conhece o Joe, um cara que é aparentemente normal, 100% tranquilo, e ele volta para sua cidadezinha natal. E quando isso acontece, a gente pode ter certeza que algo bizarro vai se desenrolar na história. Ele começa a dar aulas na escola em que ele estudou quando era mais novo, só que a gente descobre algo que fica pairando no ar a história inteira e a gente quer entender o que aconteceu, que quando o Joe tinha 15 anos, a irmãzinha dele desapareceu. Ela desapareceu, todo mundo fazia buscas e 48 horas depois ela reaparece. Só que ela reaparece completamente diferente do que ela era. Como eu disse no início do vídeo, a escrita da C.J. Tudor é uma coisa que me encanta pela forma como ela aborda diversos temas e como ela consegue conectar coisas do passado e do presente para que você entenda a história de uma forma completa e você veja basicamente a pintura que ela vai pintando com você ao longo da leitura, sabe? E aí onde mora o segredo. Com essas pequenas doses de história intercalando entre passado e presente, a autora vai te levando pela mão, ela vai te fisgando, você não faz ideia onde ela tá te levando e BUM! Ela te leva para um lugar onde você não esperava. Além disso, ela consegue mostrar o pior lado do ser humano e eu acho que esse é o toque especial que a gente tem aqui. Aquele lado podre, aquele lado bizarro, aquele lado egoísta. E quando eu falo sobre esse lado podre do ser humano, a autora consegue construir personagens que fazem jus a exatamente isso. Ela constrói personagens que são feitos pra amar, pra odiar, ou então justamente pra você pensar sobre aquilo que ele tá fazendo, as suas motivações. E o nosso personagem principal, o Joe, ele é exatamente isso. No início a gente não sabe exatamente o que sentir sobre ele, qual é a motivação real dele, por que ele tá fazendo tudo o que ele tá fazendo, por que ele voltou pra sua cidadezinha natal, e ao longo dos capítulos a gente vai descobrindo exatamente quem esse cara é, o que ele tá sentindo e por que ele está ali. Outro ponto que conversa muito sobre tudo isso que eu te falei é como o medo, o terror e principalmente o sobrenatural são abordados nessa história. Ao longo da leitura, a gente acaba dando um novo significado a tudo isso. É a incerteza que move não apenas o leitor, mas principalmente o personagem principal. Fora que existem muitos elementos que a gente vai identificando e entendendo ao longo da leitura, o que é muito interessante, como por exemplo, uma boneca bizarra que existe, ou então algum acidente que aconteceu dentro da mina de carvão que existe ali dentro da cidade, ou então lendas urbanas que começam a surgir. E além disso, a gente tem muitos elementos relacionados às crianças dos anos 80, 90, como o primeiro amor ou até mesmo o bullying. Como eu disse no início do vídeo, eu encontrei a minha autora de suspense favorita. O que aconteceu com Annie foi aquele tipo de livro que eu abri a primeira página e só consegui parar quando eu cheguei na última, sabe? Porque a tensão e o suspense são muito bem construídos aqui. Como eu disse, esse livro veio dentro da caixinha 006 do Clube Intrínsecos, então se você quer conhecer o clube e como funciona, eu vou deixar o link aqui no box de informações e vou te mostrar alguns dos itens que vieram e dar uma pincelada assim em relação à história. E o primeiro deles é esse marcador aqui. Existe um anjo, né? E esse anjo tem uma relação muito importante com a história. E quando você lê, você percebe, então é isso. O outro item muito legal que veio, e eu acho que essa é a parte mais legal dessa caixinha, é que ela se relaciona muito com os elementos da história. E é curioso você pegar naquilo que existe dentro da história, sabe? Veio um baralho. E nesse baralho, a primeira carta que você tem, tá escrito Abre Olhos, que é o nome da boneca da irmã
do Joe na história. E você fica olhando pra isso e fica, meu Deus, o que está acontecendo? E depois é um baralho assim normal, porque o Joe e a Annie sempre jogavam baralho juntos. Porém, esse baralho, ele é bem manchado assim com sangue, sabe? Tem umas gotas de sangue nele. Então a gente vai descobrir exatamente o motivo disso. Um outro item que vem também é o postal, que é pra você também colecionar, mas o meu item favorito é essa revista aqui. Eu acho que ela faz toda a diferença na leitura. As matérias que existem aqui enriquecem tanto a leitura, você vê tudo de uma nova forma, numa nova perspectiva, sabe? E é muito interessante ver como eles conseguem pegar alguns elementos da história e transformar em algo extremamente rico. Então, eu acho que esse aqui é o meu item favorito da caixinha de longe, sabe? E uma coisa muito legal é que se você fizer a assinatura anual até o dia 25 de março, você vai ganhar essa bolsinha maravilhosa que está aparecendo na sua tela. Mas eu acho que vale muito a pena você assinar o Intrínsecos pela experiência que você vai ter, sabe? É uma caixinha que enriquece muito e, como eu disse, a revista é o meu item favorito. Bom, apenas para reforçar, se você tá procurando suspense com uma bela pitada de sobrenatural, fica aí a dica. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você ficou curioso ou curiosa para ler essa história, se você já leu, se você assina a caixinha Intrínsecos, me conta tudo aqui que eu quero saber, ok? Então é isso, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve pra gente continuar conversando sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda demais, me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!